VBA no Excel para iniciantes. Inscreva-se agora em nosso canal. No vídeo de hoje, vamos tratar do nosso programa CESP, método FIND, carregando a foto do colaborador ou solicitando um novo cadastro. Dica de meus programas. Ele vai me expandir aqui o meu Useiform 2, certo? E o objeto em si, principal que eu vou estar trabalhando, é esse objeto aqui. Vou clicar com o botão direito sobre ele, propriedades. Observe que ele se chama TXT
underline ref, certo? E o objeto que me aparecer aqui a imagem é o pct underline foto requisitante. Então esses são os dois objetos que aparentemente estão visíveis para o usuário, certo? Porém, eu tenho um objeto onde vai estar armazenando o nome completo e o objeto que vai estar armazenando a matrícula, certo? Porém, não é de necessidade para que o usuário visualize, certo? Essa informação aqui, na hora que eu estou carregando a informação dos seus 4 dígitos com a sua foto, certo? Então, eu estou com esses objetos espalhados aqui pelo meu formulário, porém não tem necessidade que o usuário esteja verificando, certo? Então, os principais são o txt underline ref e o pct imagem, certo? pct underline foto requisitante. Como eu não estou trabalhando com esses dois objetos em si aqui, principais, como eu tenho várias guias aqui, observe que eu tenho várias multipages, eu posso armazenar esses objetos em outras pages, certo? O importante é que eu tenha eles aqui no meu formulário, certo? Então vamos lá. Para que isso funcione, ao digitar os 4 dígitos e eu pressione o Tab, acontecer alguma coisa, é necessário que eu dê um duplo clique aqui no meu objeto. Fui redirecionado aqui para o evento KeyPress e vou mudar aqui para o evento AfterUpdate, ou seja, ele se atualiza conforme alguma ação, certo? Então, quando eu digitar os 4 dígitos aqui, ou alguma coisa que eu digite e dê um Tab, certo? Ou clique fora deste campo, ele vai ser atualizado e ele vai me emitir alguma coisa, certo? Então vamos lá. Vou ter que trabalhar com algumas variáveis, por exemplo, de foto as string. Como eu já tenho algumas variáveis chamadas foto aqui no meu objeto, eu vou botar uma variável aqui chamada de foto10, certo? Observe que ela é do tipo texto. Vou fechar aqui a minha janela das propriedades do objeto e vou dar apenas um espaçamento aqui, certo? Para dar foco nessa rotina aqui do evento AfterUpdate do meu objeto txt-ref. Vou declarar uma variável chamada linha e ela vai ser, claro, do tipo integer. Vou declarar uma variável chamada código, sem acento, certo, pessoal? E ela vai ser do tipo string. Por quê? Porque ela vai armazenar um texto. E a nossa variável de praxe, certo? W. E ela vai ser do tipo worksheet, certo? Pois vou estar trabalhando com a classe worksheet, certo? Vou estar trabalhando com as propriedades da nossa guia. Então, é o seguinte. A nossa variável linha aqui, ela vai pegar a linha, certo? Que eu estiver percorrendo e vai buscar as informações. E ela vai ser do tipo inteira porque ela vai estar percorrendo linha por linha, certo? E o que a gente vai fazer aqui? Declarar essas variáveis. A primeira implementação que a gente vai fazer é delimitar que o usuário tem que digitar pelo menos 4 dígitos para buscar informação, certo? Caso não, ele vai me emitir uma mensagem. E como é que eu faço isso? Eu coloco a nosso if, certo? Vou utilizar o nosso comando aqui, uma estrutura aqui de verificação, certo? O if, a estrutura if. E o if basicamente quer dizer o quê? Se o quê? Len. Observe que o len me pede uma expressão, certo? E o len aqui, pessoal, é um método que a gente utiliza aqui para pegar o tamanho, certo? Dos caracteres do objeto, certo? Então o len serve para pegar o tamanho aqui dos caracteres do objeto, a quantidade, no caso. Então eu quero o quê? Que ele verifique a quantidade de caracteres que tem no meu nome do meu objeto, txt-ref, certo? Aonde eu digito a matrícula do colaborador. E eu vou verificar com o nosso len se a quantidade de caracteres que tem nesse objeto é menor do que 4, certo? Caso seja menor do que 4, porque eu delimitei para 4 dígitos, certo? Se o usuário digitar um número, digitar 2, digitar até 3, essa mensagem aqui vai ser emitida, certo?
a mensagem que eu vou programar agora. Caso não, seja 4 ou mais, ele não vai emitir essa mensagem. Caso você queira que seja menor que 4 ou maior do que 4, aí você cria uma segunda condição, certo? No meu caso aqui não tem essa necessidade. Então vamos lá. Caso seja menor que 4, eu vou utilizar um messagebox para informar o usuário que informe os últimos 4 dígitos do crachá do colaborador. Aqui é minha mensagem personalizada, certo? Executando as linhas de baixo, certo? E o que eu vou dizer agora? Pois, linha é o nosso cabeçalho, certo? Então minha variável linha começa de 2, pois a minha primeira célula preenchida com meus dados é a célula A2, certo? A linha 2. Vou dizer que a minha variável código que eu declarei do tipo inteira, ou perdão, tipo texto, ela vai armazenar a informação que estiver no meu txt ref, certo? Que nada mais é do que o objeto que eu digito os quatro últimos dígitos da matrícula do colaborador, certo? Tem necessidade de eu armazenar essa informação nessa variável? Para esse caso, não, certo? Mas eu sempre gosto de trabalhar armazenando valores em variáveis, certo? A nossa estrutura de erro, on erro, go to, certo? Onde eu não vou ignorar o erro. Como a on erro, resume next. Aqui eu vou tratar o erro, certo? E declarando essa estrutura, aqui eu vou estar declarando o nome que ela vai ser chamada, certo? Não encontrado. E eu vou dar um enter. Então, a linguagem do VBA, certo? E o não encontrado é o nome que eu estou dando a essa estrutura aqui, certo? Por quê? Porque se ocorrer algum erro, eu vou tratar este erro, certo? E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar o nosso... Na realidade, eu esqueci de um detalhe. Aqui, onde eu estou dizendo que linha é igual a 2, eu vou também setar logo o nosso arquivo, nossa guia, certo? Então eu vou utilizar o nosso set W. E eu vou dizer que W é o mesmo que sheets, que é o nome que quer dizer guia, certo? E o nome da nossa guia é matrícula. E eu tenho que digitar aqui, eu tenho que escrever do jeito que estiver lá, certo? Todo maiúsculo conforme está aqui. Não, senão vai dar o erro, certo? Então, voltando aqui, depois que eu estou começando aqui a fazer o tratamento, eu vou dizer o quê? Que o it, que quer dizer que facilita muito trabalhar com as propriedades do objeto, certo? Então, eu estou dizendo aqui que o it, quem é vou ter
Por que ele vai procurar na coluna A? Por quê? Observe que os meus 4 dígitos é preenchido na coluna A, certo? Ponto picture, que é a propriedade picture, certo? A propriedade da imagem. E para que seja carregada essa imagem nesse objeto, é necessário que eu use o evento load picture, ou seja, o carregamento. E colar diretamente aqui na variável, aqui dentro, certo? Entre parênteses, ao invés de eu primeiro passar para a variável. Só que causa alguns danos futuros, certo? Alguns lixos aqui de programação. Então eu vou evitar isso, certo?
Porque se eu digitar a informação resposta é igual a yes, ou seja, se a resposta foi sim, o cara clicou no botão de sim, então, utilizei o tem, né? Perdão, então, aqui eu vou fazer a limpeza desses objetos aqui que é o carro. Pronto, voltando aqui, observe que eu apenas depois que eu verifiquei se a resposta foi sim, certo? Ou seja, se o cara clicou no yes, que é o botão que aparece lá com o texto de sim na mensagem, ele vai me limpar as informações caso estejam preenchidas nos meus objetos. Observe que para apagar a imagem que está carregada no meu objeto, basicamente eu utilizo a propriedade picture
e após ela é atribuído o load picture entre parênteses, ou seja, aqui eu estou dizendo que vazio, certo? Ou seja, não estou carregando nada nesse objeto. Então aqui eu estou limpando a imagem, certo? Então através do evento load picture entre parênteses vazio, eu estou descarregando, certo? Na realidade eu estou limpando a imagem desse objeto. Para carregar, observe que eu atribuí a variável. Para limpar, eu deixei apenas vazio. E como ele clicou em sim, ele quer fazer um cadastro, então apareceu aqui o nosso frm pesquisa.show, que é o formuláriozinho que vai aparecer para que ele faça o cadastro, certo? Então vamos testar. Vou testar aqui pelo meu próprio VBA, certo? Utilizando aqui o nosso botãozinho aqui. Vou clicar nele e vamos observar o que acontece. Vou clicar em registrar saída. Vou colocar aqui, por exemplo, primeiramente eu vou digitar aqui 2 dígitos, vamos observar o que acontece. Informa os últimos 4 dígitos do crachá. Então observe que a nossa verificação está perfeita, certo? Ele está conseguindo identificar que eu digitei menos que 4 caracteres, certo? Se eu digitar, por exemplo, uma matrícula que não existe, por exemplo, 1, 2, 3, 4, não está na minha base de dados, observe que eu saí do campo e ele me pergunta, código não encontrado, desejo cadastrar? Vou clicar em não, porque eu não quero cadastrar. Vou mudar aqui o 4 para um 5 e observe o que vai acontecer. Vou dar um tab, sair do campo e ele me pergunta novamente, desejo cadastrar? Se eu clicar em sim, é emitido uma janela, certo? Só que como ela está com show modal igual a esta, ela acaba não saltando aqui, certo? Vou clicar apenas nesse ícone, porque ela está escondida aqui embaixo, certo? Então observe aqui a nossa janelinha, onde é permitido eu fazer um cadastro, uma pesquisa ou uma exclusão. E só somente esses 2 dados que estão na minha base de dados, certo? Observe. Se eu vou fechar aqui, eu não vou cadastrar ninguém. Se eu vim aqui digitar um cadastro que já existe na minha base de dados, observe o que vai acontecer. Carregou aqui a imagem do colaborador. Se eu digitar aqui um outro colaborador que já está na minha base de dados, também já apareceu aqui ele, ó, certo? Então eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Falou!